esperança nessa capital que vai completar 50 anos é que a imprensa, quando você diz e é entrevistado, precisa respeitar o que você está dizendo e não usar apenas uma frase que compromete todo um todo. Nós somos seres humanos, nós somos homens públicos e vamos continuar sempre atendendo a imprensa, falando com a imprensa, mas é importante que o respeito venha dos dois lados. Pela imprensa, eu fui taxado de deputado, ou melhor, suplente indigesto. Isso dói, corrói. Não quer falar bem? Tudo bem, mas põe lá. Um deputado não aceito pelos outros deputados não tem importância. O carinho que eu fui recebido hoje nessa casa por todos os servidores daqui, sem exceção, e a manifestação de várias pessoas na porta, alimentou o meu ego, o meu coração. E me deu força. E a força que vem de Deus é muito soberana, ela é forte. Ela que rege a natureza e vai continuar regendo. Como bem disse a deputada Eurides Brito, a hora de falar, a hora de calar, mas ela usou um trecho da Bíblia, onde diz que há hora para tudo, para comer, hora para beber, hora para... Então nós temos que saber disso. Quando eu vejo através de imprensa, certas pessoas dizendo, fazendo caras e bocas, e fala da cadeia para a Câmara Legislativa, ora, isso é tentativa de manipulação da opinião pública, manifestação desta casa parlamentar, aonde diz, poxa, a imprensa está dizendo isso. Que a imprensa diga sempre a verdade, e que nós trabalhamos e trilhamos dentro da verdade. É isso que eu peço a todos vocês, que encarem com muita seriedade todos os desafios dessa casa. Agora, nós não somos, e principalmente eu, marionetes, e não sou. Ninguém vai dizer o que eu faço. Quando eu disse que essa casa iria trabalhar com isenção, e o relatório que sairia do deputado Batista seria com isenção sobre o governo. E assim o foi. Mas ninguém disse. Ainda bem que foi defendido naquela época a isenção do deputado Batista das cooperativas. Ninguém lembra. E ninguém faz questão de publicar. Portanto, eu quero agradecer a Deus, pedir desculpa à minha filha por não poder ver meu neto, deputado Naves, e agradecer de coração todas as mensagens de otimismo e agradecer ao meu povo, aqueles que trabalham comigo no rádio, jornalistas, radialistas, cinegrafistas, todos aqueles que trabalham comigo. Agradecer de coração. Meu irmão Morizon, Elias, da minha equipe, todos. Agradecer os quiosqueiros, chacareiros que estão por aqui. Minha amiga Ronalda, Heinder, que é um grande ator da TV Globo hoje, que vai estar na próxima novela. Meu muito obrigado por estar aqui. Viu? Deputado obrigado, Naves. Carlinho, sua família toda, a vocês todos estão aqui, a Delma. Meu muito obrigado a todos vocês, porque eu sei, não convidei ninguém para vir aqui, todos vieram. Meu muito deputado obrigado. Naves, antes de Vossa Excelência encerrar, eu fiquei ouvindo aqui e Vossa Excelência falou da questão da denúncia. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência não foi denunciado. E aí, em cima dessa pergunta, eu gostaria depois de fazer um comentário se a denúncia não estiver confirmada. Só para o senhor entender aqui. A injusta e leviana acusação
a qual gerou a minha prisão cautelar preventiva, veio junto com a denúncia processual no mesmo dia. Entretanto, até hoje, a denúncia ofertada pelo Ministério Público sequer foi recebida pela Justiça, ou seja, sequer sou réu. Perfeito. Então, pelo que Vossa Excelência traz, e eu já tinha ouvido na rádio Band News, né, uma entrevista do Dr. Ronaldo Cavalcante, que é o advogado do senhor. Está aí, né, Ronaldo? E que o senhor não teria sido denunciado. E eu estou levantando essa questão porque todos nós sabemos, Vossa Excelência passou 61 dias preso. Exatamente. E a pessoa passar 61 dias preso e não ter sido sequer denunciado é algo de uma gravidade, de uma ofensa ao ordenamento jurídico extraordinário. E eu acho que chamei a atenção desse fato exatamente para que as pessoas possam perceber e saibam o que significa uma denúncia. Para aqueles que são do mundo jurídico e que entendem essa linguagem técnica, fica muito claro, mas para o leigo, às vezes, não. A denúncia, pessoal, é uma coisa que primeiro se faz um inquérito policial, se junta provas ou elementos indiciários e depois se remete ao representante do Ministério Público. O representante do Ministério Público, já com uma visão muito mais técnica, ele analisa o conjunto de dados que lhe foi oferecido e, a partir daí, ele oferece uma denúncia. Tudo isso tem prazos previstos no Código de Processo Penal. E, após ele fazer a denúncia, isso vai ao juiz da causa, que aceita ou rejeita a denúncia. Então, o que me chamou a atenção é que Vossa Excelência ficou 61 dias preso e não foi oferecida uma denúncia contra Vossa Excelência, o que me parece de uma gravidade extraordinária. Então, eu acho que é um momento, mais uma vez, desta cidade, deste país, refletir sobre essas questões. Porque não é aquela coisa simplista de dizer, hoje foi o Naves, amanhã pode ser fulano ou beltrano. Não. É algo muito mais grave. É você não permitir que no nosso país, que existem leis e que se orgulha de ter uma Constituição que recebeu com merecimento o apelido de Constituição Cidadã, que essa lei não esteja sendo respeitada. Essas condições do presídio que Vossa Excelência coloca, eu conheço muito bem porque advoguei muito tempo. Quando estive lá, também tivemos dificuldades, inclusive, de conversar, mas conseguimos conversar ao longo de 40 minutos. Mas o que eu quero chamar a atenção é realmente para esse fato. Nós não podemos, e aqui eu não estou nem entrando no mérito da acusação, nós não podemos permitir que no nosso país nós tenhamos alguém cumprindo uma medida de caráter excepcionalíssimo, que é uma prisão antecipada. Veja que Vossa Excelência nem sequer foi julgado. Vossa Excelência foi retirado do convívio social e colocado numa cadeia. Passou lá 61 dias. E esse prazo não foi suficiente para se juntar elementos e oferecer uma denúncia. Isso é muito grave. Então, eu só queria chamar a atenção para esse fato. Eu já sabia, pela informação do Dr. Ronaldo Cavalcante, né? Eu tive o privilégio, inclusive, de trabalhar com ele quando ele era mais novo, né? E mais do que grave, a gente tem que abrir o olho, porque esse país
está caminhando perigosamente para um caminho de que surgem informações e daqui a pouco essas coisas se tornam verdades, porque repetidas, e só muito tempo depois, quando irreversível, a verdade é que surge. Obrigado pelo... Muito obrigado. Eu vou conceder para a senhora. Antes, eu gostaria de agradecer e de registrar aqui que eu recebi várias mensagens, enquanto estava preso, do deputado Milton Barbosa, que é um amigo meu particular, e que diz: só não vou aí porque você sabe a razão que eu não gosto de ir aí, mas quero que você saiba que eu estou torcendo por você. Muito obrigado, viu, deputado? Muito obrigado. Registrar a presença de 3 advogados meus que estão ali, doutor Ronaldo Cavalcante, doutor Eduardo Toledo, doutor Tomás. Muito obrigado pela presença de vocês. Deputado Eurides. Deputado Geraldo Naves, eu quero trazer minha solidariedade a Vossa Excelência e queira Deus que o esclarecimento tão cristalino, Obrigado. tão correto, tão puro, tão coerente que Vossa Excelência deu na tarde de hoje tenha o eco necessário, ou pelo menos parte deste eco. Porque o que nós estamos vivendo hoje, e aí eu me incluo, nós estamos vivendo numa desigual batalha de destruição de nossa imagem. É uma batalha dura a cada dia. Às vezes eu penso, num verso bíblico que diz que Deus não nos dá atribulações acima daquilo que nós podemos suportar, que às vezes que eu mesma me pergunto, será que Ele me sente assim tão forte? Porque as atribulações são várias. Mas Fernando Pessoa, num dos seus mais belos escritos, ele diz que todos os dias da vida ele recolhe uma pedra. Há uma pedra no seu caminho e ele recolhe. E vai juntar todas essas pedras e construir um belo castelo. Aqueles que vivem para servir, aqueles que são mal compreendidos porque muitas vezes não aceitam participar de determinados grupos, não aceitam participar de determinadas reuniões, não aceitam participar de determinadas conversas reservadas, sofrem como nós sofremos. As pessoas que são verdadeiras, que não são de duas palavras, que não mudam amanhã o que disseram hoje, mas são pessoas de uma palavra só e principalmente pessoas tementes a Deus. Sofrem. Mas acho que tudo que o homem aqui semear, ele também ceifará. Quem semeia o bem, com certeza absoluta, semeará o bem. Perfeito. Ceifará o bem. Quem ceifa o mal, ceifará o mal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, deputada. Quero agradecer a todos os deputados, pessoas presentes, meu muito obrigado, e a imprensa também, meu muito obrigado, gente. Deixa eu falar com o André. Nós vamos aqui dar uma olhada aqui. O deputado Rádio quer fazer uso da palavra? Não? Só vou chamar, viu, deputado Eurides? Chamar os deputados que estão no cafezinho em seus gabinetes, para que retornem aqui ao plenário, para que nós possamos proceder à votação de 2 importantes projetos que estão aqui, que é o projeto da área do pessoal dos quiosques, e já é segundo turno, e o projeto 1542, ou 41, o tão falado, aliás, é o 1542, que a gente ontem bradou aqui, e aqui eu queria parabenizar a equipe do deputado Cristiano, a Coçada, o Paulo Napo, né?
que diligenciaram para que o projeto estivesse aqui, mas também esclarecendo que deputado não tem que pedir projeto a outro deputado, não. O deputado tem que cumprir o regimento, observar os prazos, tentar observar, nem sempre é possível, mas a gente tem que olhar, inclusive, a importância dos projetos. É porque eu recebi um recado que deveria procurar o projeto direto com o deputado. Mas ele foi muito diligente, mandou o projeto na frente. Não tem que pagar projeto com ninguém, não. Parece até um confronto. E o meu confronto se dá na outra esfera. Né? Então, eu queria pedir a atenção dos senhores deputados, né, para que a gente pudesse retornar ao plenário para votar os dois projetos. Você quer falar, deputado Raimundo Ribeiro? O deputado Raimundo Ribeiro quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Presidente, obrigado. Primeiro eu quero saudar nossos amigos quiosqueiros que estão aí pacientemente aguardando para que a gente possa votar o segundo turno, né, do projeto de interesse da categoria. E, numa oportunidade, eu pude dizer o quanto essa categoria ela é ordeira, ela é tranquila e, com toda a paciência, ouviu, né, todos os discursos que foram feitos até agora e certamente serão premiados já já com a aprovação, né, em segundo turno do projeto do interesse da categoria. Mas eu queria, nesse comunicado de parlamentares, presidente, falar sobre a questão da CPI, que foi colocada aqui. E, inclusive, enquanto a gente está aguardando que os outros parlamentares voltem, né, eu quero dizer que a CPI ela é um instrumento que tem por objetivo levantar dados para, eventualmente, subsidiar os órgãos de controle social para que eles possam adotar as providências policiais e de outra natureza que sejam necessárias. Infelizmente, essa questão ela teve um encaminhamento um pouco diferente, porque a nossa CPI aqui ela nasceu da deflagração da Operação Caixa de Pandora. E, evidentemente, que a Casa buscou, de todas as formas, coletar os dados necessários para que a gente pudesse esclarecer os fatos. Claro que as dificuldades elas foram colocadas de várias formas. Nós tivemos aí dificuldades de algumas pessoas que se valeram de um instrumento constitucional como o habeas corpus para não precisarem falar e, com isso, eventualmente, se autoincriminar. Apesar da gente entender que isso prejudica, claro, as investigações, mas não se pode deixar de reconhecer a importância desse instrumento constitucional para o país como um todo e não para algumas pessoas em particular. Mas eu acredito que o principal problema da nossa CPI não foi exatamente esse. Eu acho que o principal problema, presidente Milton Barbosa, foi o fato de se tentar colocar a CPI como sendo com dois blocos, um bloco de oposição e um bloco de situação. Tese essa que eu combati desde o início. O tempo inteiro se dizia, a CPI está composta por deputados da situação. Eu, inclusive, era colocado como deputado da situação. Hoje eu me surpreendi, porque tem um blog aí dizendo que tem alguns deputados ligados ao ex-governador Arruda e que estariam tentando impedir a eleição do Wilson Lima, que supostamente estaria ligado ao ex-governador Joaquim Roriz. E eu não fui incluído nesse bloco de arrudistas, né? Quer dizer, durante muito tempo eu fiquei conhecido como o amigo do Arruda, né? Quer dizer, enquanto foi conveniente, se colocou essa questão, né? Agora não é conveniente, não se colocou mais. Enfim, esse tipo de situação. Mas eu acho que o principal problema que a CPI enfrentou, deputado Eurice, foi exatamente esse, de querer partidarizar ou ideologizar
essa discussão. E aí a CPI realmente não andava. Eu me lembro quando o presidente Alírio Neto foi indicado presidente, foi escolhido, perdão, presidente, ele me indicou como relator. E eu apresentei um cronograma de trabalho que só tinha um objetivo, era conseguir trazer os elementos necessários para que a gente pudesse elucidar a questão. E aí eu propus que primeiro a gente ouvisse os representantes de empresas que supostamente estariam alimentando aquele esquema. E, no final, nós chamaríamos o principal denunciante, que é o doutor Durval Barbosa, né, para que ele pudesse, então, ser confrontado com as informações que foram coletadas, porque as informações dele, nós já tínhamos em 22 depoimentos. E aí insistiu-se, por uma série de razões, que não deveríamos ouvi-lo. Foi-se até lá na Polícia Federal, ele compareceu lá e, utilizando um instrumento constitucional, se negou a falar. Depois insistiu-se em ouvir um empresário. Ele chegou aqui e disse a mesma coisa. Claro que nós temos outros instrumentos que podem propiciar o levantamento de dados, inclusive um que foi sugerido por vários membros, que seria o encaminhamento de questionários para que essas pessoas pudessem responder. Agora, evidentemente que, à medida que os obstáculos vão sendo colocados, vai gerando, em alguns parlamentares, até mesmo o desestímulo, e, no caso do deputado Regufe, com justa razão, ele pede para sair porque o seu eleitor não está acreditando que essa CPI possa andar. Mas essa CPI não andou, ou pelo menos não andou no passo que se esperava, exatamente porque os órgãos de controle social, que têm por finalidade maior fazer a investigação, estão muito mais avançados. E isso é natural. Agora, precisa que a CPI se reúna imediatamente, os seus membros, e, a partir daí, decidir o que vai fazer. Porque nós temos condições de levantar dados diferentes daqueles dados que estão sendo levantados pelos órgãos de controle social? Não sei, precisa ser visto isso. Outra coisa, será que a CPI não teria condições de reiterar o pedido ao STJ para que as peças que estão, ou pelo menos se tem notícia, em segredo de justiça, possam ser colocadas para que os membros da CPI possam, a partir daí, direcionar os seus trabalhos? Enfim, são indagações que precisam ser respondidas dentro de um processo de discussão. E aí eu me coloco, quando abdiquei da condição de relator, o fiz com a maior tranquilidade, porque, como tinha sido indicado por um presidente que não estava mais presidindo, não achei que seria elegante que o novo presidente chegasse e encontrasse um relator que ele deveria indicar, sentado naquela mesa. Mas permaneci na CPI e estou até hoje. Estou na CPI, não tenho problema nenhum. Agora, eu não iria era constranger o novo presidente, ocupando uma função que me foi delegada por um presidente que não presidia mais. Então, foi nesse sentido. Mas, de uma forma maldosa, algumas pessoas associaram isso ao fato de eu ter ido visitar, na época, o ex-governador José Roberto Arruda. Interessante como as pessoas fazem a leitura que lhe convém. Então, vejam, as pessoas naquele momento, algumas pessoas, diga-se de passagem, a gente tem que ser leal aos fatos, né? Algumas pessoas apenas disseram o seguinte: não, depois que ele foi conversar com o Arruda, ele resolveu sair da CPI. Engraçado que eu entrei na CPI, segundo essas pessoas, para beneficiar o Arruda, e depois saí para beneficiar o Arruda. Então, você vê, são as contradições que são colocadas, mas que ninguém analisa. E que é importante que seja analisado, né? Até porque não é todo mundo que é refém da sua palavra e nem refém... Tá bom, deputado Paulo Tadeu. E, finalizando, a questão da eleição indireta. A eleição indireta que nós vamos realizar no sábado, nós temos 7 candidaturas que estão postas, né? Eu acredito que nós temos, sim, que ter a responsabilidade de eleger o futuro governador, né? Mas eu acho também
que, se existem investigações acerca dos candidatos que já são conhecidos, que seria até um gesto, né, de delicadeza, que se informasse se existe algum tipo de investigação pesando contra essas pessoas, para que a Câmara não venha, de uma forma involuntária, escolher pessoas que, eventualmente, tenham algum tipo de dificuldade dessa natureza. Então, fica aqui apenas o nosso apelo nesse sentido. E aí, presidente, eu agradeço o tempo que Vossa Excelência me disponibilizou e, só finalizando, viu, Paulo? Deputado Paulo Tadeu, eu estou aqui ocupando, mas é porque o presidente me deferiu, e é enquanto nossos colegas chegam para que a gente possa votar os 2 projetos. Muito obrigado, presidente. Bem, gente, os senhores são testemunhas aí do que a gente tentou, né, realizar a votação do projeto dos senhores. Para a gente realizar, tem que estar aqui no plenário 13 parlamentares, coisa que, vis a vis, vocês estão vendo aí que não tem. Então, deputado Paulo Tadeu, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Eurides, deputado Benedito, presidente, nos permita a gente buscar, tentar sensibilizar algum colega, porque a gente sabe da dificuldade que os quiosqueiros têm de se deslocar até aqui. Deputado Raimundo, ao que eu sei é que a maioria já foi embora. Então, nós não vamos trazer esperança para eles que ela não existe. A verdade é que os deputados já se ausentaram, né? O deputado Regufo está aqui presente, né? E o deputado Paulo Tadeu, eu, Raimundo Ribeiro, Benedito e eu nos permita pelo menos 10 minutos, presidente, para que a gente possa... Mais 10 minutos é penalizá-los ali na expectativa. Não tem mais deputado na casa, a verdade é essa, né? Nós queremos votar amanhã o projeto, ok? A gente pede desculpa, mas vocês estão vendo, né, que não tem deputados em número suficiente. E amanhã estaremos de volta. Dito isto, eu declaro encerrada a presente sessão.